E daí, continuando, né, a parte 2, como a gente estava falando sobre São Januário, é muito estranho como a forma que o BEP trata isso, né? A Lei Geral do Esporte diz que o mandante pode jogar, mas em todos os outros lugares do Rio de Janeiro pode ter jogo, menos em São Januário. E aí, se nós não partirmos para o lado de pensar, né, que 1924 ainda está na porta, o que é 1924, Léo? Está aqui atrás, ó. A carta da resposta histórica, onde a elite carioca queria tirar, né, o Vasco de jogo. Queria tirar o Clube de Regatas de Vasco da Gama, extirpar, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama, exigindo ali que fosse feito estádio, uma série de fatores que realmente o Vasco concluiu e resistiu àquilo tudo, e uma resposta muito boa do presidente à federação da época, né? Então, assim, eu não consigo entender esse contexto do BEP não autorizar, a arrogância por parte, né, das notas oficiais do BEP, onde diz que esse jogo não acontecerá em São Januário, né, não explica qual é o item da Lei Geral do Esporte para o torcedor. Então, assim, eu acho que valeria a pena, de repente, o comandante do BEP vir falar sobre esse assunto em público, ou alguma rede, né, de esportiva, ESPN, ge.com, as redes aí, de forma geral, ou algum canal mais renomado, né, sobre esporte, que possa vir perguntar ao comandante, caso ele queira dar uma entrevista para explicar isso, melhor dizendo. Porque o torcedor, realmente, ele não pode ser punido por isso. O Vasco está sendo punido por ter estádio. Enquanto, em contrapartida, o Flamengo e o Fluminense alugam o Maracanã e querem obrigar, teoricamente, o Vasco a jogar lá. Quer obrigar que o Clássico vá para lá para que as receitas fiquem todas para o Flamengo. Isso é totalmente absurdo. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que precisa de atitudes drásticas do Pedrinho. E quais seriam essas atitudes, Léo? Talvez nem jogar o Clássico. Ah, mas vai ter sanções da FIFA. Cara, tá todo mundo aí vendo o que está acontecendo. E se tiver sanções, eu tenho certeza que a torcida vai estar do lado do Pedrinho se ele tomar essa atitude. Porque não jogar em São Januário é um ato absurdo. O Vasco ponderou todas as situações dentro da lei do esporte, e aí o BEP, por causa de um laudo de não sei quantos anos atrás, não pode, porque São Januário não tem contexto para isso, não pode ter fugas. Quantas fugas tiveram em volta do Maracanã quando tem brigas? Há pouco tempo aí o Clássico Flamengo e Fluminense teve uma briga terrível, se eu não me engano, em volta do Maracanã, aonde as pessoas estavam indo para casa e observando isso. A palavra que define isso, nessa parte 2 do vídeo, é perseguição ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco está sendo punido por ter estádio. O Vasco está sendo punido por conseguir ter aquilo que os outros não têm, que é a casa, e está sendo punido por isso. Então, para você, torcedor, fique ligado. 1924 ainda não acabou. Está aqui, ó.